Nós vamos falar aqui das 5 habilidades primordiais que todo cientista de dados precisa ter, e é óbvio, por isso você vai compreender que isso é o que forma um cientista de dados, tá bom? Cientista de dados, quem é esse cara, né? O cientista de dados é esse cara que desenvolve a inteligência artificial. É esse cara que está criando essas aplicações com machine learning, com deep learning, por aí vai, para resolver os problemas das empresas. Beleza? Olha que isso é muito importante, muito importante. Por quê? Porque tem uma cacetada de gente que está querendo ser um cientista de dados e sabe o que está fazendo? Ah, eu sei que precisa de Python. Aí, pum, vai lá e entra em qualquer treinamento de Python e pronto, estou me preparando para ser cientista de dados. Aí chega lá, ele está aprendendo Python de uma coisa que Python é muito grande e nem tudo a gente utiliza aqui na ciência de dados. Né? Me dá um exemplo aí, Eduardo. Cara, tem muita coisa, muita aplicação de DevOps, né? Que é uma parte mais de desenvolvimento ali, de infraestrutura, vai. Tem uma porrada de coisa que o cientista de dados não precisa ter inicialmente para trabalhar como cientista de dados. O que mais? Desenvolvimento de site. Pô, cara, faz isso com Python, Eduardo? Faz, cara. O Python é o poder, tá bom? Então, se você está chegando agora, o Python é o poder. Agora, é claro, para você ser um cientista de dados profissional, você tem que focar nas caixinhas do Python, que vai ser interessante para você. Por quê? Porque senão você vai acabar querendo engolir o Python. E sabe o que pode acontecer? Cara, olha só, os assistentes virtuais que estão sendo desenvolvidos hoje, eles já conseguem ajudar a gente no desenvolvimento. Você sabia disso? Estou levando isso lá para dentro do CD Pro e a galera está começando a compreender essa parada de que, cara, se eu tiver agora, nesse exato momento, preocupado em compreender ali como que eu faço para programar bem Python num caso específico da vida ali, para que eu fique bom nisso, cara, já está errado. Sabe por quê? Porque hoje os assistentes, eles conseguem, se você abrir o chat GPT e pedir para ele desenvolver lá uma conexão lá na AWS, para você simplesmente executar o script, ele vai desenvolver o melhor. Sabe por quê? Porque o chat GPT foi desenvolvido com as tecnologias e com os códigos de pessoas do mundo inteiro. Então, ele vai pegar o que é o melhor e é óbvio, vai ser melhor do que você que ficou ali 200 horas sentado na cadeira tentando se preparar para isso. Então, isso pode ser um engano muito grande de você querer devorar o Python simplesmente para aprender o Python e depois chega lá na frente e você fala, caraca, perdi um tempo desgramado onde eu poderia estar focando no que era importante. Sabe o que é importante? Essa frasezinha aqui, ó. Cientista de dados é o cara que sabe transformar dados, valor, insights para si e para as empresas. O CD Pro é esse cara aqui, é o cara que está preocupado em compreender como que ele pode usar o Python como ferramental para ajudar a empresa a resolver o problema dela. E é óbvio. O que acontece com um bom funcionário, né? Com um bom sócio de uma empresa que desenvolve uma aplicação que ajuda ela a diminuir o custo, da sua operação, a aumentar o lucro por encontrar melhores clientes. O que acontece com um cara desse? Pô, cara, esse cara tá no céu, ele é promovido, ele vira sócio, enfim, o cara detém o conhecimento. Ele é um minerador, sabe o que ele é um minerador? Ele pega essa cacetada de dados brutos e ele sabe trabalhar os dados de forma a criar insights, a criar inteligência, saca? Pega o dado bruto, minera, transforma em informação, e essa informação cai na mão dos tomadores de decisão, e sabe o que eles fazem? Tomam decisões assertivas baseadas em quê? Em fatos comprovados pelos dados. É ou não é linda essa parada? Essas são as 5 habilidades primordiais para todo cientista de dados. A gente vai falar das soft skills que eu coloquei aqui de qualidade, habilidades qualitativas. Vamos falar que o cientista de dados profissional, ele precisa aprender a manipular os dados. Então, como que ele vai manipular esses dados? Né? Com qual técnica, né? O que ele precisa para fazer essa parada, né? É aqui que muitas pessoas se enganam por achar que é o trivial, que é o que todo mundo fala. E, cara, aqui há um segredinho muito, mas muito importante que eu quero falar para você até o final. Então, preste atenção nessa parada.
O cara, além de manipular os dados, o CD Pro, ele vai ser o cara que vai construir máquinas preditivas com Machine Deep Learning, tá bom? Isso aqui são técnicas, beleza? Antes de ir para frente, você está começando agora, não quero que você aprenda essa parada tudo de uma vez. Então, coloca a máquina preditiva na cabeça como a criação, o coração de uma aplicação, de um serviço desenvolvido por um cientista de dados, tá bom? Beleza, Eduardo, me dá um exemplo aí. Cara, vou te dar um exemplo, Chat GPT. Se você nunca usou o Chat GPT, você está de brincation. A gente vai falar muito sobre esse tipo de inteligência artificial dentro lá do movimento CD Pro, que começa lá no dia 1º. E, cara, aquilo é uma máquina preditiva, desenvolvida com Deep Learning, que é uma técnica de aprendizado de máquina onde a gente utiliza algoritmos, beleza? Simples assim. Algoritmo, você imagina que é tipo um motorzinho das máquinas preditivas, beleza? Por hora é isso que você precisa saber. O cientista de dados também precisa aprender a apresentar os dados, né? Porque pensa aí, dados são todos aqueles fatos coletados, sejam vídeos, seja texto, seja foto, seja a interação que a gente faz com as redes sociais, tudo isso são fatos, acontecimentos. Ao se organizar essa parada e armazenar em um local específico, você está tendo ali o quê? Um dado bruto. E aí, cara, esse dado bruto você precisa trabalhar para que você apresente esses dados. Né? Muitas vezes você vai estar lidando com interlocutores que, cara, nunca ouviram falar de tecnologia, apesar de ser um CEO, apesar de ser um executivo, um gerente. Ele é um tomador de decisão. Né? Então você tem que mostrar a amplitude dos dados e mostrar o que eles estão dizendo para que o CEO tome a decisão correta. Então, você vai sim precisar apresentar esses dados. E, é claro, por fim, criar sistemas e criar aplicações como o ChatGPT e como N outras aplicações. Isso aqui é só um dos exemplos, beleza? Que o cientista de dados pode desenvolver. Está aqui o coração daquilo que eu chamo o pipeline da ciência de dados. É isso aqui que vai transformar a sua jornada profissional e fazer de você um cientista de dados profissional. Se você souber lidar com essa parada aqui e focar nessas 5 etapas, cara, o resto vai ficar tudo muito mais fácil. Sabendo cada uma dessas etapas aqui, isso vai solidificar ali, vai transformar a sua estrutura do você hoje em uma base bem sedimentada para que você aprenda o suficiente e não saia derivando aí com obesidade mental, aprendendo uma cacetada de coisa que depois não vai fazer você ganhar de 5 a 12 mil reais como cientista de dados profissional. Tamo junto, beleza?